Olha só, trabalhar muito não é garantia de prosperar. Tem muita gente que rala a vida inteira e ainda vive no aperto. E isso não é azar, pessoal. Aqui nesse vídeo eu vou falar para você, com base em estudo e na vida real, o motivo de pessoas simples encontrar tantas barreiras para alcançar a riqueza. Sem sabedoria barata, sem fórmulas mágicas, só a verdade com o fundamento. Tem gente que trabalha a vida inteira, rala, dá o sangue, e mesmo assim não sobra dinheiro. Você já reparou? Parece que o dinheiro entra pela porta e sai pela janela. E sabe o que é mais doido? É que isso não acontece porque a pessoa é preguiçosa ou irresponsável. Não é isso. Muita gente boa, honesta, trabalhadora, vive assim por causa de uma coisa que pouca gente fala. Programação mental antiga. E isso vem passando de geração a geração. E isso não é uma opinião, isso é dado real. Segundo a OCDE, Portugal e Brasil estão entre os países com menor educação financeira nas escolas. Sabe o que isso significa? As pessoas crescem aprendendo a ganhar dinheiro, mas não sabem como usar ele. E quando a gente não aprende, tudo isso se repete. Ciclo após ciclo, geração após geração. Temos um modelo muito antigo, que é aquele: trabalha, paga as contas e seja honesto. A geração dos nossos pais e avós cresceram ouvindo isso. Trabalhe muito, pague em dia, mantenha sua dignidade. Só que ninguém ensinou como dizer não aos impulsos, como guardar, como investir ou como planejar nosso futuro. Por isso, muitas famílias viveram assim. O pai dizia: pague à vista, guarde dinheiro. E a mãe dizia: faz a prestação que a gente dá um jeito. Ou o contrário, a mãe dizia: pague à vista, guarde um pouco de dinheiro. E o pai dizia o que a mãe dizia e vice-versa. E isso acabou virando padrão emocional. Existem 3 pontos na psicologia que explicam por que muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro. Primeiro, recompensa imediata. O cérebro prefere para agora do que para depois. Porque é biológico, é natural. Por isso, parcelar parece fácil, mas pesa depois. Segundo, crenças herdadas. Coisas que as crianças ouviram e cresceram ouvindo falar. A vida é difícil mesmo. A gente nasceu para lutar, não para ficar rico. Dinheiro é só para quem já tem. Pessoas que ficaram ricos conseguiram através de formas enganosas ou desonestas. Ou a melhor, que eu mais gosto: quando Deus quer, Ele abençoa. E tudo isso vai se tornando verdade dentro da nossa cabecinha. Terceiro, ciclo do estresse. Quando a pessoa vive com contas apertadas, o cérebro entra num estado de sobrevivência. Sobrevivência não tem planejamento, é só apagamento de incêndio. E às vezes é por isso que pessoas que ganham 2, 3 mil reais por mês gastam 2.500, 3.500 por mês. E chega no final do mês, está com saldo negativo. Tem muita gente que viveu assim. Em casa, um dos pais era mais organizado, planejava, tinha uma estrutura melhor mentalmente, emocionalmente em relação ao dinheiro. E sempre dizia: compra à vista, guarda um pouco, não gasta tudo, junta, se planeja, se organiza para comprar sempre à vista. Não paga juros ou não deixar cobrador na porta de casa. E o outro sempre fazia a prestação, parcelava o que era possível e o que era impossível e sempre tinha cobrador na porta de casa. E acabava que isso gerava tensão, brigas, desgastes e dívidas que nunca terminavam. E comprometia o lado oposto. Mais tarde, quando essa pessoa que parcelava e tudo que via comprava parcelado e não à vista, conseguia emprego. Ganhava bem, tinha um cargo bom, ganhava 6 mil. E sempre gastava 6.500. Sabe por quê? Porque não tinha controle. Tudo que entrava, saía e não sabia para onde que estava indo, nem quanto que estava entrando. E acabava se repetindo o padrão. Sabe por quê? Porque guardar dinheiro não é sobre quanto você ganha de salário. É sobre como você pensa sobre o dinheiro. Enquanto isso, o outro lado, que tinha a cabeça mais focada e entendia o valor do dinheiro, fez investimentos, construiu casas e hoje vive de rendimentos. E sabe o que é isso? Não é sorte, não é milagre e não é privilégio. Isso se chama mentalidade, mais hábito, mais tempo. Então por que muita gente não consegue enriquecer? Porque ninguém ensinou psicologia do dinheiro, comportamento financeiro
disciplina e como fazer o dinheiro trabalhar para ele. E é porque muita gente ainda está presa a um padrão que não é dela, ou seja, um aprendizado antigo. Coisas que escutavam lá na infância e aquilo ficou no subconsciente dela e ela não consegue identificar o motivo. E agora aqui vai a verdade. Se você não mudar como você pensa sobre o dinheiro, nada na sua vida financeira vai mudar. Nem mesmo se você ganhar o dobro do que você ganha hoje. Trabalhar o dobro do que você trabalha hoje. Você precisa entender o porquê você repete esses modelos. O porquê você repete esses ciclos. Quando você aprender esse porquê, você vai começar a quebrar eles. E se você quer mudar a sua vida financeira, esse canal é para isso. Para explicar o dinheiro de um jeito que ninguém na sua casa te explicou. E vamos virar esse jogo juntos.